E aí galera do YouTube, aqui quem tá falando é o Neivan Araújo, motorista do aplicativo Uber. E hoje a gente vai dar umas dicas para vocês, beleza? Nosso vídeo de hoje vai falar sobre custo-benefício entre o carro usado, o carro alugado e o carro zero, beleza? Antes de começar a falar para vocês, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, dê um like, compartilhem com a galera, beleza? Para dar uma força para o nosso canal, tá certo? Bom, eu vou falar da minha experiência. Eu tive experiência com esses três tipos de carro. Tanto o carro usado, quanto o carro alugado. E atualmente estou tendo a experiência de trabalhar com o carro 0 km, beleza? Bom, quando eu comecei a trabalhar no aplicativo da Uber, há 3 anos atrás, eu comecei trabalhando com carro usado, né? Na época eu comprei um Ford Fiesta Rocan 1.0. E o ano dele era 2013 e 2014, certo? E o seguinte, a minha experiência com o carro usado não foi nada boa, porque com menos de um mês que eu estava trabalhando, rodando na Uber, o carro já me deixou na mão. E é porque eu comprei o carro numa concessionária de seminovos, com garantia de 3 meses e tal. Eu era muito verde também, não pesquisei nada, não pesquisei como era o consumo do carro. Eu sei que não valeu a pena, porque o consumo dele era alto e os carros da Ford eles têm um probleminha que eles esquentam muito. E tipo assim, você que vai trabalhar de Uber, você tem que se preparar para trabalhar pelo menos 6 horas por dia, né? Então tipo, você vai trabalhar 6 horas por dia rodando no carro sem parar, entendeu? Você vai rodar uma média de 100 km por dia. Então o carro tem que ter uma resistência, senão dá problema, te deixa na mão. E esse carro que eu tinha, com um mês ele me deixou na mão. Eu ainda me lembro, era um dia de domingo, e eu ia buscar um passageiro 6 horas da tarde e o carro simplesmente apagou. Deu problema na bomba de combustível. Então eu fiquei no prego. E foram inúmeras vezes que eu fiquei no prego. Inclusive, eu acho que umas 4 ou 5 vezes trabalhando de Uber com passageiro no carro. O carro dava pane e parava e eu ficava com, né, além do prejuízo financeiro, constrangimento. Então o carro usado é muito complicado, porque assim, quem tem experiência com o carro, você sabe que o carro depois de 3, 4 anos de uso, principalmente se você utiliza bastante o carro, ele vai começar a pedir a troca de peças, né? Então, você que vai trabalhar de Uber, cara, eu trabalho de Uber, só que fora o Uber eu tenho outras atividades e eu rodo uma média de 6 horas por dia. Então, só para vocês terem ideia, em 2 meses eu rodei 10 mil quilômetros no meu carro, esse que eu estou trabalhando atualmente. E é porque eu só trabalho 6 horas por dia. Imagina então você que vai se propor a trabalhar, se você for trabalhar só de Uber, você vai ter que rodar umas 8, 10 horas por dia, então 10 mil quilômetros você vai fazer em um mês, certo? Então o carro usado, ele não vale a pena para você trabalhar de Uber, porque você vai ter muito prejuízo, porque o carro vai ter uma constante manutenção. Então no meu caso, o que eu ganhava na Uber era praticamente para pagar a manutenção do carro. Eu conseguia pagar a prestação e a manutenção do carro. Então, tipo, eu trabalhava só para pagar a prestação do carro e pagar a manutenção do carro. Então, não valeu a pena. Beleza, passando disso, ano passado eu vendi esse carro, né? Esse Fiesta que eu tinha, e eu passei uns 2 meses e meio sem carro. E eu resolvi trabalhar de carro alugado. Certo? Eu aluguei um carro. Foi muito difícil conseguir alugar o carro porque as locadoras elas colocam bastante dificuldade, né? Tem que ter cartão de crédito, tem que dar uma caução e tal. Tem que pagar de uma vez logo. E eu pesquisei na OLX. Foi muito difícil também conseguir um carro pelo OLX. Consegui com um rapaz, ele me alugou um Mob 2018, o ano do carro. E era R$ 500 por semana, meu amigo. R$ 500 por semana. Então, R$ 2.000 por mês que eu tinha que pagar de aluguel. Então, cara, praticamente também eu rodava só para pagar o aluguel do carro, certo? Eu tinha toda sexta-feira, que era a data que eu fechava o contrato com ele, eu tinha que pagar transferir R$ 500 para conta do cara, certo? Então, tipo assim, eu tava rodando para botar gasolina no carro e pagar o aluguel, porque eu não trabalho só de Uber, então o máximo que eu posso fazer de Uber por dia são 6, 7 horas. Então, como eu expliquei no vídeo anterior, você trabalha 1 hora de trabalho de Uber, você vai conseguir tirar uns R$ 25. Então, se eu trabalhava 6 horas, se eu trabalho 6 horas por dia,
A minha média de lucro diária, o que eu apuro por dia são R$ 150. Eu gasto 50 de combustível, fica com 100. Então eu trabalhava, a semana são 7 dias, 5 dias da semana eu trabalhava só para pagar o aluguel do carro, beleza? Então também não compensa muito trabalhar com carro alugado. Só se por acaso você for trabalhar só como Uber e você não tiver como ter nem um carro usado e nem como comprar um carro zero, aí realmente é a única opção, né, cara? Nessa crise que a gente está vivendo, para o cara não ficar parado, o cara vai alugar o carro e vai ter que rodar 10, 12 horas por dia para conseguir tirar o pão, o sustento da família, beleza? Bom, atualmente eu estou tendo uma nova experiência que é trabalhar com um carro 0 km. Bom, vou falar para vocês, está sendo bastante compensador. Por quê? Um carro 0 km popular, como o Mobi, o que eu comprei também foi um Mobi que eu gostei. A prestação fica em torno de R$ 1.000 a R$ 1.300, beleza? Então se eu estava pagando R$ 2.000 de aluguel e eu vou pagar R$ 1.300 numa prestação de um carro que é meu, que quando eu quitar é meu, né? Vai ser meu. Então para mim compensa muito mais ter um carro zero do que ficar pagando um aluguel para um cara de R$ 2.000 todo mês. E sendo que o carro é dele, no dia que o cara quiser o carro de volta ele pega, entendeu? Então o lance do carro zero é bastante interessante. Claro que você tem que pesquisar, né, cara? Você não vai comprar um Corolla para rodar de Uber confiando em pagar com o dinheiro da Uber, que você vai ter prejuízo. Então, se você pretende trabalhar com motorista de aplicativo, procura um carro popular, né, um Mobi, um Argo. Não estou fazendo comercial aqui para Fiat não, mas é porque são os carros que eu pesquisei, que valem a pena por conta do custo-benefício. Que é um carro popular, que você vai estar pagando uma prestação nessa faixa que eu falei, de 1.000 a 1.300. Claro que a pessoa também tem que ter um valor para dar de entrada, né, que geralmente é 15% do valor do, 15% do valor do carro. E um detalhe interessante é a questão da garantia. O carro zero ele te dá 3 anos de garantia, beleza? Então são 3 anos que você não vai ter que se preocupar com manutenção de peças. A única preocupação que você vai ter é a questão de trocar o óleo e fazer as revisões periódicas de 10 em 10.000 quilômetros, que custam uma faixa de R$ 300, entendeu? Então a preocupação que você vai ter é essa. Então você vai poder rodar tranquilo, trabalhar, o carro é novo, não vai ficar dando problema. Se der problema em alguma peça queimar, sei lá, a garantia vai cobrir, desde que você esteja fazendo as revisões certinho. Então compensa bastante, entendeu? Compensa muito você comprar um carro zero, que é um carro que você está pagando e é seu. No dia que quando você terminar de pagar para o banco lá, o carro é seu. Você faz o que você quiser, você vende, você troca, se quiser continuar com o carro, continua, mas o carro é seu. E você alugando um carro, o carro nunca vai ser seu, entendeu? Você está pagando uma coisa para os outros. A coisa nunca vai ser sua. E mais um detalhe importante também, no caso de você optar por um carro zero. É claro, caso a pessoa tenha as condições de financiar e tal, o carro zero você tem que ter um detalhe importantíssimo, beleza? Fazer o seguro, cara. Fazer o seguro. E não só para o carro zero, para quem vai trabalhar de motorista de aplicativo, tem que ter seguro. Tem que ter seguro, porque é uma profissão de risco, tanto de acidentes de trânsito, quanto de assalto. Eu mesmo tive uma experiência nesse carro primeiro que eu tive no Fiesta. Eu bati ele trabalhando como Uber, entendeu? Eu bati em outro carro e no ônibus. Graças a Deus eu tinha seguro, que eu fiz o seguro na hora que saiu da loja lá, que eu comprei na loja de seminovos, eu já fiz o seguro na loja. Então, só o meu prejuízo do meu carro, só a porta foi R$ 5.000. Então, na época eu me lembro que eu paguei a franquia de 1.700 e a seguradora cobriu o meu prejuízo e o prejuízo do ônibus e do outro carro. Se bem que eu tive um probleminha com a seguradora também, mas isso fica para um assunto para um outro vídeo. Beleza? Então é isso. O que eu indico para você, caso você tenha como comprar um carro zero, é muito melhor, que você vai ter menos dor de cabeça e você já vai saber, pô, eu tenho que pagar tanto por mês. Eu vou ter que pagar essa prestação e vou ter que tirar o dinheiro para fazer a revisão e ter o dinheiro de pagar o seguro do carro. Mas você vai trabalhar tranquilo. Quando você trabalha com carro usado, eu saía para trabalhar no Fiestinha e morrendo de medo, entendeu? Às vezes eu tava com um passageiro aqui, o carro começava a falhar e eu, eita, cara, vai me deixar no prego de novo, entendeu? E eu já trabalhava naquela tensão. Hoje em dia não. Eu tô com um carro novo,
E eu trabalho tranquilo. A preocupação que eu tenho mesmo é o estresse de motorista de Uber, que vocês que já trabalham como motoristas que estão assistindo esse vídeo sabem do que eu estou falando, a questão da preocupação da violência, a questão do trânsito, mas eu trabalho tranquilo em relação ao meu veículo, que é o meu instrumento de trabalho. Beleza? Então essas foram as dicas de hoje do Neivan Araújo. E é isso aí, tamo junto. Motorista Uber 5 estrelas. É isso aí, valeu!